Vamos chamar aqui agora para inaugurar o seminário Governança de TI nas Forças Armadas. Eu queria chamar ao palco para o primeiro painel, Estratégia e Resultados, o desafio para a governança de TI no setor público, o facilitador, meu amigo Cláudio Cruz, presidente da ISACA Capítulo Brasília. Representando o governo, general de divisão Braulio de Paula Machado, vice-chefe de TIC do DCT do Exército Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença. Brigadeiro Intendente Luiz Fernando da Silva, diretor de Tecnologia da Informação da Aeronáutica. Muito obrigado pela sua presença. A capitão de mar e guerra, Márcia Soares da Cunha, divisão de TI da Estado-Maior da Marinha, Marinha do Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Cláudio, o palco é seu. Som. Obrigado pela presença de todos. É uma honra muito grande poder conduzir este painel com tão ilustres palestrantes. A tecnologia da informação não é, de forma alguma, algo simples. E tem se tornado cada vez mais estratégico nas organizações públicas. No Tribunal de Contas da União, de onde venho, nós temos feito reiteradamente levantamentos de governança, e nessa área particular de estratégia de TI, nós temos percebido, na estratégia de TI, nós temos percebido que existe uma adoção cada vez maior de procedimentos, de práticas, para produzir uma boa estratégia e bons planos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos detectado, nesses levantamentos, quando fazemos perguntas mais detalhadas, que a maturidade ainda continua relativamente baixa. Nós temos, frequentemente, planos, mas, muitas vezes, esses planos não são maduros, não são completos, ou não conseguem, efetivamente, conduzir as organizações a um alinhamento tal que a probabilidade de produção de resultados seja maior. Por isso, a execução deste painel. A execução deste painel no sentido de nos ajudar a enxergar novas formas, melhores práticas sobre como estruturar a estratégia de tecnologia da informação de modo a alcançar resultados para as nossas organizações e, principalmente, para a cidadania deste país. Tecnologia da informação será cada vez mais importante para a produção de resultados de governo e de Estado. Convido a capitã de mar e guerra, Márcia, para que possa nos conduzir, então, na primeira palestra. Bom dia a todos. Eu sou a comandante Márcia, eu represento o Estado-Maior da Armada, órgão de direção geral da Marinha do Brasil, e a gente vai abordar aqui alguns aspectos do que nós estamos fazendo nos últimos anos com relação à nossa governança de tecnologia de informação e comunicações. Para isso, a gente vai seguir esse sumário e falar brevemente sobre a Marinha, nossa governança, resultados, desafios e uma breve conclusão. A Marinha do Brasil, ela é uma estrutura centenária, constituída por diversas organizações militares. O objetivo do organograma não é que os senhores vejam a lista de organizações, mas entendam a complexidade de gerir uma estrutura tecnológica em cima de uma estrutura organizacional complexa, particularmente porque, além das organizações tradicionais de terra, né, como nós estamos acostumados, as nossas organizações, elas navegam. Nós temos navios, nós temos submarinos, e nós temos que prover tecnologia da informação, não apenas para a vida administrativa das funções dessas organizações militares, mas também para a vida operativa, porque os nossos sistemas cada vez mais utilizam a tecnologia embarcada. Então, radares, sensores, etc., tudo que faz o meio operacional funcionar embarca dentro deles a tecnologia da informação, e nós temos que prover essa tecnologia com segurança dentro da nossa rede, que é tanto administrativa quanto operacional. Para tanto, nós nos organizamos, nós estruturamos os nossos documentos
e nós nos planejamos, nós visamos um horizonte temporal de planejamento para que a gente possa executar da melhor forma possível a nossa governança administrativa, a nossa governança pública e, decorrente disso, a nossa governança de TI. Recentemente, nós publicamos, agora em 2019, a atualização da nossa política naval, que traça as diretrizes do nosso horizonte aí de política, que tem um mapa estratégico da política, né, do nível estratégico da organização, e estamos revisando, em função da nova política, o nosso planejamento estratégico organizacional. Deve ficar pronto agora nos próximos meses. Então, a gente faz todo um trabalho de alinhamento institucional para prover o nosso alinhamento com a governança da tecnologia. Dentro da nossa estrutura organizacional, nós temos uma hierarquia de governança de tecnologia da informação. Não sei se dá para reparar, algumas caixinhas que foram destacadas em vermelho. O EMA, os primeiros órgãos em verde em cima e alguns embaixo, vai ficar mais fácil visualizar na próxima figura. O passador deu problema. Foi. Enfim, nós temos o Comando da Marinha, o Estado-Maior da Armada, o órgão de direção geral, que assessora diretamente o comandante da Marinha, um conselho, que é o COTIM, ele é um colegiado constituído por representantes do Estado-Maior da Armada e de todos os 7 órgãos de direção setorial. São os grandes órgãos que têm debaixo deles todas as outras organizações militares que ditam as regras sobre as áreas específicas de cada uma dos setores administrativos da organização. Dentro do nosso setor de material, nós temos a Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação, fazendo a supervisão funcional de todo o nosso sistema de tecnologia da informação. Abaixo dela, o Centro de Tecnologia, que seria o braço operacional que organiza e administra e protege a nossa infraestrutura de rede. E dentro dele funciona a nossa central de tratamento de incidentes, fazendo toda a parte de segurança e proteção da nossa rede. Esse colegiado se reúne periodicamente, possui uma assessoria técnica que estuda previamente os assuntos técnicos e delibera a respeito dos rumos que nós vamos tomar, das implementações, das soluções e dos processos. Fruto do trabalho desses colegiados, foi elaborado... A gente vem trabalhando com planejamento estratégico já há alguns anos. O que está em vigor agora é o que encerra o ciclo, agora em 2019. Ele está vigorando desde 2016, mas é um documento vivo. Ele é um documento que a gente elabora, planeja e controla o tempo todo, porque não adianta fazer o planejamento e colocar dentro da gaveta. Então, a gente tem que estar sempre realimentando o processo, corrigindo as práticas, acompanhando os indicadores. Para isso, a gente procura sempre estar alinhando o mesmo planejamento vigente com as novas práticas que vão sendo disseminadas ao longo desses 4 anos, com os órgãos principais que normatizam o assunto no âmbito da administração pública federal. O nosso planejamento ele é estruturado em perspectivas, essas perspectivas em objetivos estratégicos, esses objetivos estratégicos em indicadores com metas estabelecidas e acompanhadas anualmente. Todo ano, na primeira reunião técnica dos nossos colegiados, a gente faz uma apresentação sobre o relatório de gestão de consequências do ano anterior, de forma a analisar se chegou no indicador, na meta, se não chegou, o que deu errado, o que deu certo, o que a gente pode melhorar, como a gente pode aprimorar, e com isso a gente vai gerando o feedback necessário para aprimorar o planejamento. E também fazemos a gestão de riscos em cima das potenciais situações identificadas ao longo desse controle, desse planejamento executado. Esse plano está sendo revisado esse ano, já está quase na fase de elaboração, para que, a partir do início do ano que vem, já esteja o plano novo, atualizado. O retardo de elaboração dele está dependendo justamente do planejamento institucional, porque a gente faz um alinhamento com o nosso planejamento estratégico organizacional. Fruto do trabalho do nosso colegiado, do Conselho de Tecnologia da Informação da Marinha, ao longo dos últimos anos, a gente vem fazendo diversos grupos de trabalho para melhorar as práticas. Então, a gente padronizou ferramentas para âmbito
todo institucional, para ficar uma coisa mais organizada. A gente trabalhou com governança de dados, desenvolvimento de sistemas. Então, todos esses grupos de trabalho foram resultando em produtos que geraram implementação e melhoria dos nossos processos no âmbito da organização como um todo. Nós também usamos, ao longo dos anos, como referencial de crescimento, as avaliações que o TCU fazia no âmbito da Administração Pública Federal. Nós participamos de todos os levantamentos, desde o primeiro, em 2007, 2010, e depois os que estruturaram o Índice de Governança de TI, e nós incorporamos o levantamento, o formato que o TCU aplicava, como um dos nossos indicadores do nosso plano estratégico. Então, o TCU fazia ano sim, ano não, levantamento, nós respondíamos, participávamos, e internamente nós fazemos todos os anos, oportunizando a expertise que o TCU implementou, as perguntas que eles formulavam, para a gente cada vez mais buscar um amadurecimento no nosso nível de governança. Os grandes desafios na governança de TI, acredito que isso aconteça em todos os órgãos, é gerenciar as pessoas, os recursos financeiros e os recursos materiais. Manter o estado da arte de equipamentos, de tecnologia, de ativos de informação, não é uma tarefa fácil. No governo, especificamente, a gente enfrenta toda uma situação de planejamento, de recursos orçamentários, e nem sempre a gente consegue executar a implementação da tecnologia no tempo que a gente gostaria. Então, a gente acaba convivendo, às vezes, com uma obsolescência tecnológica, e isso gera preocupação, gera necessidade de, cada vez mais, gerir bem esses recursos para que nós não fiquemos vulneráveis. Com relação aos recursos humanos, particularmente na Marinha, nós não temos uma carreira de tecnologia da informação estruturada. Nós temos profissionais da área de tecnologia da informação, mas nós somos militares, na grande maioria. Os servidores civis que ingressaram na carreira como civis foi em processos seletivos há muitos anos atrás. E esse quadro vem cada vez mais deixando de existir em virtude da aposentadoria dessas pessoas. E há muitos anos nós não temos concursos para servidor público, para ser civil da Marinha na área de TI. Então, os militares que ingressam com a especialização em tecnologia da informação também são militares. Então, por vezes, não ficam exatamente na função, e nós temos alguns rodízios funcionais por força da própria natureza operativa da instituição. Nós procuramos cada vez mais, até com aqueles trabalhos que nós fizemos anteriormente, nesses grupos que eu comentei, manter o profissional de TI na TI, executando a sua expertise, porque cada profissional de TI tem um perfil diferente, mas nem sempre isso é possível. Então, às vezes, a gente investe numa pessoa, ela fica especialista em uma determinada área e, por uma natureza de serviço, ele acaba saindo daquela função técnica e indo exercer a função operacional que ele tem como militar, comandando um navio ou algo decorrente da própria carreira militar que ele tem. Então, para a gente é um fator complicador, mas que, ao mesmo tempo, a gente vem tentando mitigar através de políticas de capacitação e de permanência dentro do possível, dentro da área de competência de cada um, mediante uma gestão por competências. E os recursos financeiros, a gente planeja, a gente programa, a gente recebe orçamento e a gente implementa o que é possível de acordo com o que a gente recebe, mantendo sempre o mais perto possível do desejável para manter a nossa infraestrutura capaz de suportar os nossos meios navais e os nossos meios administrativos. Enfim, a Marinha do Brasil, ela tem abrangência nacional. A gente chega com a tecnologia da informação nos recantos mais distantes do nosso país. Essa última foto, ela mostra um navio nosso abarrancado, né, numa população ribeirinha da região norte do país, provendo cidadania para as pessoas, por meio de comunicação satelital. A rede de dados chega lá por satélite, tem parceria com outros órgãos, e a gente provê para essas pessoas atendimento médico, a parceria com outros órgãos, identificação, previdência e cidadania efetivamente. Então, a gente consegue, como as outras forças também fazem, levar, através das nossas atividades operativas, utilizando a tecnologia da informação, oportunidades que, por vezes, as pessoas não têm. E também nos compete proteger a nossa área jurisdicional marítima.
Então, a nossa Amazônia Azul, rica em muitos recursos naturais e minerais, também compete à Marinha garantir a segurança nessa região, e, para isso, os nossos navios têm que estar dotados com tecnologia capaz de se comunicar e de trocar as informações em tempo hábil, de proteger o nosso continente. Era isso. Convido a apresentar o brigadeiro Luiz Fernando. Pessoal, bom dia. Bom, a ideia que foi passada aqui ao Comando Aeronáutico, Força Aérea Brasileira, muito gentilmente pelos organizadores, era que nós passássemos um pouco também do nosso testemunho, né? Então, a apresentação que eu organizei aqui é uma apresentação, um misto de testemunho, um misto de experiência, um misto de organização, né? De forma que possa ser interessante, que possa prover ambiente de discussão, perguntas que são na realidade, o principal, né? Desse colegiado, desse grupo de pessoas que militam nessa área que é tão desafiadora, né? Eu escolhi 2 desafios, já que esse foi o tema. Eles estão, digamos assim, espalhados dentro da apresentação, que são o desafio da inovação e o desafio da rapidez, o desafio da velocidade, né? É por aqui? Não. Saindo ou não? Bom, esse é o primeiro slide. Pô, não. TI dentro da Força Aérea é considerado logística, né? O termo logística é um termo que é usado para empregar qualquer recurso, qualquer aplicação de meios materiais humanos para prover tudo que uma organização precisa executar. Então, a TI dentro da Força Aérea é logística. Pode ser que isso leve a perguntas, poxa, por que a TI não tem uma posição estratégica dentro da organização, ligada aos dirigentes máximos ou a outras estruturas semelhantes? Mas é uma questão militar, né? E a ideia é que nós passemos essa ideia para o colegiado aqui. Nós vemos TI como uma atividade logística, como é o material aeronáutico, como é a infraestrutura, como são os centros logísticos de aquisição, obtenção, distribuição. Dentro da Força Aérea é visto desta forma. Só para voltar aqui, aqui a gente tem a DTI aqui, Diretoria de Tecnologia da Informação, ligado ao nosso Comando Geral de Apoio, que é um comando logístico no sentido mais geral. Esse slide, eu montei esse slide para tentar passar uma ideia para os senhores, que é a ideia de uma jornada, né? A TI ela é uma área que está sempre evoluindo, na maioria das vezes para melhor. Porém, são muitas as fronteiras, né? Se os senhores procurarem raciocinar isso como fosse uma corrida, né? Onde todo mundo precisa chegar ao final, mas para que haja eficácia, para que haja resultados, é importante que essas iniciativas sejam coordenadas. Uma organização ela não pode progredir muito rapidamente numa área e estacionar em outra. É impossível, por exemplo, nós implementarmos uma defesa cibernética eficiente se nós temos serviços não padronizados, se nós temos um conjunto de servidores ou de infraestrutura atrasados. Essa realidade ela é fundamental para facilitar o trabalho. E mais do que isso, facilitar a exploração das propensões, a exploração dos potenciais. É uma coordenação importante que eu aprendi com o tempo e que outros que trabalharam comigo também chegamos a essa conclusão, né? A maneira como eu vejo é que nós devemos organizar de alguma forma a nossa instituição dentro de um conjunto de portfólios, dentro de uma área de exploração, para que nós possamos fazer essa avaliação. Só isso permite que a gente consiga
executar a governança e a gestão da organização de uma forma equilibrada, sem desequilíbrios exagerados. Esse outro fala de estratégia. A estratégia é um dos objetivos de discussão no nosso fórum. Eu costumo dizer que estratégia é estrutura. Estratégia não são planos, não são intenções, não são ideias organizadas. Estratégia é estrutura mesmo. A própria palavra estratégia, estrutura, tem uma raiz comum, eles vêm do grego, que significa disposição, organização no terreno. A ideia de estratégia é uma ideia de disposição física, ela tem esta origem. Os próprios generais da antiguidade eram chamados estrategos, não sei como é que se diz isso, mas vem do grego, que são o gestor dessas disposições. Então, para que uma estratégia, seja ela qual for, ser implementada numa instituição, a instituição precisa estar organizada daquele jeito. Não é a execução de um plano que é a estratégia, é a organização dela. Então, quando nós falamos de organização de TI, de governança de TI, de estratégias para TI, nós estamos falando de uma forma como a instituição está organizada mesmo, desde das suas instalações físicas até os processos que rodam por ela. Dentro da Força Aérea, se nós partimos desde a concepção estratégica da Força até o plano diretor de TI, nós temos aqui dentro, no intervalo, um plano. Esse plano de TI é plano. Ele já não é mais estratégia, ele já é plano. Então, é preciso que dentro desse primeiro foco superior estejam todas as ideias de TI. Essa é a estratégia para a TI. Ela participa estrategicamente da concepção e das diretrizes de planejamento institucional. Quando ela parte para a execução, quando ela parte para dentro do comando logístico, ela já está na forma de plano. Isso, a nosso ver, facilita bastante o trabalho. Por quê? Porque na origem do processo de concepção é possível verificar em que sentido a TI amplia, mantém e desenvolve novas capacidades para a força. Essa parte aqui de baixo é uma parte dentro da FAB desenvolvida mais como um BSC, né? Depois de desenvolvidas ou de estabelecidas as prioridades institucionais e as diretrizes de planejamento, basicamente um trabalho de BSC que envolve o desenvolvimento e o acompanhamento de indicadores é que entra em ação. E o plano diretor é exatamente o que nós temos que fazer. Dentro desse plano estão estabelecidas as metas, os recursos orçamentários, as prioridades, que talvez sejam as partes mais difíceis, nesse caso da prioridade, de ser estabelecidas, já que as necessidades são muitas, os recursos são abaixo da necessidade. Então, nós precisamos estabelecer essas prioridades para que, ano após ano, nós possamos ser eficazes, cumprir as primeiras partes para avançar em outras. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui em termos de o que é a estratégia. Governança. Ao longo dos anos, nós que trabalhamos na área de TI da Força Aérea, conseguimos, de certa forma, desenvolver um modus operandi que pode ser sintetizado dentro desse conjunto aí. Nós entendemos que governança se organiza em 7 aspectos: 4 gerências, uma estrutura, um modelo de gestão e uma filosofia. Quando eu digo estrutura de governança, eu estou falando da estrutura de governança da Força Aérea no sentido de um conselho diretor, coisa que numa empresa é o conselho de administração, os diversos presidentes, né? E o diretor de TI, que sou eu aqui que falo com os senhores, coordenando o comitê executivo. Esse comitê executivo nós nos reunimos 3 a 4 vezes por ano. O objetivo principal dele é trabalhar no acompanhamento e na produção do PDTI,
para os anos subsequentes. Esse ano nós já estamos trabalhando no PDTI até 2023, por conta da sucessão do presidente, mas essa é a estrutura. Nós somos obrigados a reunir desta forma. Desta forma, as coisas cumprem os seus passos com maior ou menor eficácia, com maior ou menor eficiência, mas nós cumprimos esses passos. Eu acredito que isso é muito importante dentro do processo. É claro que existem vários processos de gerência dos que não estão listados aqui, mas esses são os que eu costumo guardar na cabeça. Toda vez que eu entro numa reunião, toda vez que eu vou trabalhar com isso, esse desenho está na minha cabeça. E se nenhuma dessas caixinhas forem ticadas ao final da reunião, eu não termino a reunião. Eu não acredito que eu vi todos os aspectos que eu particularmente considero importantes. Isso eu acho que é fundamental no profissional de TI, porque o assunto é complexo e tem diversas nuances. Se nós não estabelecermos um conjunto de pontos, um checklist para ser ticado nos assuntos, nós muitas vezes, desde o início, esquecemos um ponto fundamental que lá na frente vai ter que ser revisitado, gerando retrabalho. A filosofia que eu falo, ou diretriz, ela dá um horizonte de curto e médio prazo para o que está sendo discutido. Se nós pegarmos um exemplo aqui, quando eu falo de TI administrativa, eu falo de TI dentro da Força Aérea, a TI corporativa tradicional, não é a TI operacional, né? Então, nesse caso, um exemplo que pode estar sendo estudado num assunto, TI como serviço, por exemplo, IAS, por exemplo, SAS, por aí vai. Então, isso essa forma de trabalhar cria um consenso inicial nos debates e nos permite chegar a resultados mais consistentes, com melhor aproveitamento do tempo. As fronteiras tecnológicas de conhecimento são muito grandes e variadas em TI. Nós precisamos realmente termos um consenso num conjunto menor. O próprio modelo de gestão aqui é um mix de coisas. Aqui dentro tem COBIT, tem TIL, tem CNMI e por aí vai, né? Mas de acordo com cada atividade que nós estamos desenvolvendo, nós temos que focar num pequeno conjunto teórico, um pequeno conjunto de boas práticas e avançar naquele conjunto. E aí eu sintetizo nesses 2 próximos slides o que eu considero que são desafios modernos. O primeiro é o desafio da inovação. Por quê? Inovar não é inventar. Inovar é resolver problema de alguma forma que se agregue valor. Se fosse inventar, teria o mesmo nome. Mas inovar é um grande desafio porque ele exige isso aqui. Ele exige uma sinergia de 5 elementos para resolver qualquer problema. O dono do problema, o stakeholder, o patrocinador do problema, o parceiro inovador, aquele que vai prover o conhecimento e a nova ideia, o engajamento da liderança e as partes modernas, né, contratuais e legais que nós sabemos que existem. Esse conjunto precisa trabalhar sinergicamente e isso é um desafio. As instituições modernas são cada vez mais especializadas, são cada vez mais silos, cada vez é mais difícil nós conversarmos objetivamente com todos eles. Falta tempo, falta profundidade no relacionamento entre eles. Então, este é um desafio. Ainda que existam, né, como diz o ditado, muitos nós acordam a só. Nós somos todos da Força Aérea, estamos todos querendo resolver o problema. Então, isso aqui é fundamental hoje em dia. Nós estamos nos separando cada vez mais por conta das nossas especificidades, tornando difícil cada vez mais que esse ciclo se feche. Isso aqui é um exemplo, né, como a gente costuma dizer, um caso, né, de sucesso, onde nós, o parceiro empreendedor, dono do problema, precisava otimizar os custos da sua área de treinamento. Por que comprar um simulador? Nós temos na Força Aérea Expertise, nós podemos ligar aqui e aqui, mas como fazer isso? Né? Através de um patrocinador que tem a noção dos custos, a noção do esforço logístico necessário, né?
o engajamento da liderança, que trabalha na integração de tudo isso, e o parceiro contratual, que vai fazer as aquisições, que vai fazer os contratos, etc. Esse é um desafio moderno da TI, com certeza. Então, foi o primeiro que eu coloquei, porque ele é muito difícil de nós concretizarmos ele com frequência na nossa atividade. O outro desafio é o da velocidade. Eu diria a vocês que isso é um ciclo que eu não sei se é virtuoso ou vicioso. Quanto mais nós desenvolvemos a TI, a tecnologia da informação, os sistemas, nós entregamos mais velocidade para o mundo. E o mundo começa a rodar mais rápido e exigir mais da gente, com mais velocidade, e por aí vai. Então, essa velocidade, ela é um fator que media cada vez mais a nossa realidade. Imagine os senhores que em tempos passados a gente saía de casa para pegar um táxi para ir em algum lugar. A gente tinha que normalmente ou ir no ponto de táxi, que era o ponto logístico daquilo ali, ou então procurar uma rua mais movimentada onde a gente achava que a probabilidade de passar um táxi era maior. Ou seja, a nossa mediação com o mundo era uma mediação muito mais física e interativa. Hoje a nossa interação é cada vez mais informacional, computacional, cada vez mais dependente dessa logística. E dela nós esperamos cada vez mais velocidade, cada vez mais comodidade. Então, logística, senhores, ou TI, que TI é logística, é uma governança pela velocidade. É assim que eu entendo a forma como nós trabalhamos. Não no sentido de que o trabalho tem que ser sempre levado para que o produto execute as coisas com mais rapidez. Não necessariamente é isso. Mas é no sentido de que o nosso convívio no mundo, hoje em dia, cada vez mais, transcorre dentro de espaços, são espaços logísticos em que o homem está. São espaços de circulação habitável ali. Quando você está dentro do supermercado, você imagine aqui a quantidade de processos logísticos e informacionais que redundam nessa situação. Quantas cadeias de suprimento, de circulação de material, de aquisição, de sistemas informacionais levam a essas situações aqui? Nós estamos simplesmente num ponto onde aquilo ali reduz um pouco a velocidade e nós podemos viver ali dentro, certo? Então, esse conceito é um conceito importante para que nós possamos levar um matiz ao nosso planejamento. Esse matiz de que o nosso convívio dentro daquele ambiente é apenas uma parte de todo um processo que hoje está muito veloz, né? E como dizia o Tzu, né? A velocidade é a essência da guerra, né? É nela que está a surpresa, é nela que está o ciclo de raciocínio mais rápido do que do adversário, é nela que está a novidade, né? Então, senhores, esse é um testemunho, né? A ideia da apresentação foi passar uma impressão pessoal também, né? Essas foram as duas impressões que eu achei mais interessantes ou mais importantes. Para terminar, deixo apenas daqueles ditados, né? Duas coisas são necessárias para um grande intento. Pouco tempo, né? Um plano, pouco tempo. Vejam, senhores, aí a ideia da Arca de Noé. Esse senhor aqui tinha um plano, tinha pouco tempo para fazer. E ele precisava planejar, organizar, igual Fayol falava, né? Planejar, organizar, controlar, comandar, coordenar, né? Para poder atingir o objetivo dele. Esse é o nosso testemunho. Muito obrigado, hein? General Braulio, por gentileza. Bom dia para todos. Já como anunciado, eu sou o General Braulio, vice-chefe de Tecnologia da Informação e Comunicações. A denominação atual é chefe de Tecnologia da Informação e Comunicações. Esse termo vice-chefe é muito usado no Exército, mas sempre causa confusão. Você vai falar com o vice-chefe, eu queria falar com o teu chefe. Não, eu sou o chefe. Não,
Eu sou vice-chefe. Não, mas na realidade eu sou o chefe. Mas a ideia é falarmos sobre governança de tecnologia da informação e comunicações no âmbito do Exército. Quando a gente fala de governança, nós estamos sempre falando em garantir que os investimentos de TI agregam valor ao negócio da empresa e que os riscos são controlados em níveis aceitáveis. Como isso se dá no Exército? Então, para tal, nós vamos falar um pouco de o que é o Exército. Opa, por onde eu aponto aí para funcionar? Travou aí. Opa. Próximo, por favor. Aí. Então, vamos seguir essa agenda. Uma visão geral do que é o Exército, para termos ideia de como é o Exército, qual o trabalho, qual a missão do Exército, como ele está fisicamente distribuído no país, quais são as demandas de TI que ele tem. Quais são, depois dos trabalhos de TI, como se dá a governança, uma iniciativa de gestão, mas que tem grande influência na governança, e algumas considerações iniciais. O Exército, nós todos conhecemos de uma forma ou de outra, é uma organização que nasce praticamente com a nação brasileira, 1648, esse é o marco. E de lá para cá vem fazendo mais ou menos a mesma coisa, garantindo a nossa soberania. Isso se dá com alguns marcos tecnológicos, aqui está a parte de cartografia, aqui tecnologia da informação, que é a criação do sistema telegráfico, e até a aprovação da portaria que criou a família de softwares de comando e controle que são utilizados no Exército. Só para dar uma noção de história, a jornada no tempo do Exército. A nossa missão, termo negócio nas Forças Armadas não é muito bem aceito. Trabalhamos melhor com missão. A missão é essa, contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Este é o negócio do Exército, é isso que nós fazemos. De uma forma melhor, ou não digo melhor, de uma forma dita de forma ligeiramente diferente, mas ao longo desses 371 anos, é isso que o Exército faz. Estamos distribuídos em mais ou menos 600 unidades, em todo o território nacional, literalmente do Oiapoque ao Chuí, em torno de 290 mil militares na ativa. E esse aqui é um organograma simplificado da força. Obviamente que não vamos explorar essas caixinhas, mas o importante é que a TI ela está de forma transversal e pervasiva em toda essa estrutura. E dentro dos fatores críticos que o comandante coloca para a missão do Exército, alguns são bem adequados e caracterizam bem a atividade da TI. Tecnologia moderna e desenvolvida, tentando quebrar um hiato tecnológico. Equipamentos adequados em qualidade e quantidade. A TI do Exército não precisa da ponta de tecnologia da informação, ela precisa da TI atual, suficiente e necessária para cumprir a sua missão. Integração entre forças. Isso aqui nós estamos interpretando como interoperabilidade, seja administrativa, seja operacional. E excelência gerencial. Isso o pessoal de TI conhece bem, porque nós automatizamos processos, e geralmente para automatizá-los, nós temos que modelar o processo, melhorá-lo e depois automatizá-lo. E como se dá uma visão ampla da TI no Exército? Essa é uma visão holística da TI. Aqui estão os prestadores de serviço, Centro de Desenvolvimento, departamento ao qual eu pertenço, Departamento de Ciência e Tecnologia. Aqui são organizações subordinadas, Centro de Desenvolvimento de Sistemas, Diretoria do Serviço, esse aqui é software corporativo, Geoinformação, Diretoria do Serviço Geográfico, Centro Integrado de Telemática, Infraestrutura, Redes, Data Center, e Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica, com comando e controle de comunicações táticas e guerra eletrônica. E aqui, um dos vários serviços prestados pela TI. Sistemas, nuvem privada, data center, sistema integrado de gestão, telefonia VoIP, e aí vão uma série de outros sistemas que são demandados pela força. Esses trabalhos envolvem soluções de software, infraestrutura, geoinformação, comunicações estratégicas e táticas, segurança da informação, logística, banco de dados e um conjunto de normas que regula
todo esse trabalho. Bom, nós podemos, uma maneira de enxergar esse TI é dividir em dois aspectos, um aspecto operacional, ou como a Marinha fala, operativo, e um aspecto, um conjunto administrativo e de apoio. Então nós temos aqui parte da TI operacional, com software de comando e controle, simulação, cibernética, comunicações táticas, nos níveis estratégico, tático e operacional. E, da mesma forma, temos aqui a TI de apoio administrativo, com banco de dados, software corporativo, segurança, comunicações estratégicas e infraestrutura. Na realidade, segurança da informação poderia estar da mesma forma que a geoinformação aqui embaixo, porque ela está presente em todas essas atividades. Mas aqui está na parte de criação de algoritmos, criação de desenvolvimento seguro de software, que é focado especificamente na produção de segurança. E eu gosto de dizer que este conjunto aqui, dito de apoio administrativo, apoio e administrativo, esse conjunto ele roda 24/7. E esse conjunto aqui entrega para a força uma capacidade de combate, que é o sistema estratégico de comando e controle da força. Uma situação de crise, de conflito, eventual de guerra, nós vamos ter alguém operando com uma série de softwares, equipamentos, uma parafernália de coisas em campo, que de alguma forma se conecta como se fosse por um cordão umbilical a esse sistema aqui, é que vai alimentá-lo, supri-lo e mantê-lo operando. Então, a TI administrativa e de apoio, ela é uma capacidade de combate, porque se ela falhar, falha também a operação. Temos uma família de softwares de comando e controle, que é uma atividade importante e cara para a força. Comando e controle é sempre importante, ser capaz de dar ordens, fazer chegar essa ordem a cada um dos destinatários e verificar se essa ordem está corretamente sendo cumprida. Aqui alguns exemplos de utilização desses softwares nos grandes eventos que aconteceram no Rio. Esses sistemas foram muito bem utilizados, bastante explorados e com sucesso. Na parte de cima aqui temos algumas atividades da TI. Banco de dados, software corporativo, já falei de segurança, comunicação estratégica e infraestrutura própria. E embaixo alguns produtos. Sistema integrado de gestão, isso aqui é inteligência de negócio, BI. Gestão de pessoal, que é todo um conjunto de sistemas. Saúde, que é um grande demandante de sistemas, seja sistemas embarcados e equipamentos, seja sistemas de gestão. Logística, sistema de pagamento, é um sistema sensível, e é um sistema que funciona muito bem há muitos anos no Exército. Gestão administrativa e orçamentária, e a parte toda de SIGAD, que é a gestão de arquivística e documental. E como se dá efetivamente a governança disso tudo? Como o Exército governa a sua TI? Aqui nós temos uma estrutura, um desenho muito bem feito lá pela Tenente Viviane, que dá para se ver bem como que essa estrutura é feita. Quem governa, quem manda na TI no Exército? Quem manda na TI do Exército é o Comitê Superior de Tecnologia da Informação. O que é esse comitê? É o alto comando do Exército reunido para decidir assuntos de TI. Não são assuntos corriqueiros, são assuntos de alto nível e que vão ter repercussão por toda a força. Então, esse grupo aqui, que é denominado CONTIEX, Comitê Superior de Tecnologia da Informação, é quem faz os trabalhos de governança, avalia, dirige e monitora. Esse grupo é o grupo que decide estrategicamente a TI no Exército. No nível gestão, aqui está o departamento ao qual eu pertenço, aqui estou eu, chefe de Tecnologia da Informação e Comunicações. Esse é quem cumpre as ordens desse comitê e faz a gestão de toda a tecnologia da informação da força. E para auxiliar nisso, nós temos alguns comitês que tratam de assuntos específicos. Segurança da informação, governança digital e o Comitê Técnico de TI, que é o assessor direto do Conselho Superior. É ele que prepara os estudos, que tritura aquela informação e leva de uma forma simples e para que seja decidido pelo CONTIEX. Traduzindo isso em planos e documentos, no nível governança, nós temos aqui a sistemática de planejamento do Exército. A sistemática de planejamento, ela gera, a cada 4 anos, um plano estratégico do Exército. Estamos agora trabalhando 2023.
temos um documento que é mais estável, que é a Concepção Estratégica de Tecnologia da Informação. Isso é um documento de alto nível, conceitual, que homogeneiza a semântica e os conceitos de alto nível de tecnologia da informação, para que todos na força entendam o que é isso e para que serve. E temos um plano estratégico de tecnologia da informação que é mais operacional. No nível da gestão, aqui embaixo, nós temos um programa estratégico de gestão de TIC, e que esse programa reúne todas as iniciativas de tecnologia da informação num único programa, de forma que a gente possa saber o que está sendo feito e quanto está sendo gasto em cada um desses programas e projetos. E um programa estratégico de defesa cibernética, que está fora da tecnologia da informação e está no Comando de Defesa Cibernética. Esse programa tem 4 anos de existência. E esse programa foi uma iniciativa muito feliz do Exército. O Exército é grande e é disperso. E a TI, o gasto de TI, ele escorrega pelos dedos, é difícil de controlar. Então, com a criação do programa, nós temos concentrado num único programa todas as iniciativas de TI. E o que nós estamos verificando na prática é que o exercício e o aprimoramento desse programa vai acabar com esse plano aqui. O PET vai deixar de ter necessidade. Não vou precisar fazer o PET. Porque, na realidade, esse programa ele está diretamente alinhado com o planejamento estratégico. O que eu sempre falo na Força é: TI não tem vontade. Nós fazemos aquilo que é demandado pela Força. A vontade da TI está em procurar a solução melhor, a tecnologia melhor que atenda. Mas o que se deve fazer é colocado pelo operacional, ele que diz a demanda. Então, com a criação do programa, ficou bem mais tranquilo o conhecimento e a gestão detalhada dos diversos projetos de TI no Exército. Isso aqui é o portfólio do Exército, os subportfólios, e dentro aqui do subportfólio de geração da Força está o Programa Estratégico de Gestão de TIC. O programa persegue sempre todos esses objetivos: efetividade, eficácia, eficiência, sustentabilidade, alinhamento, manter a força informada do que está acontecendo e para que serve, manter os riscos em níveis aceitáveis pela força e, como trabalhamos com dinheiro público, sempre em condições de prestar contas, cumprir toda a parte de accountability, toda a parte que é exigida dos controles internos e do controle externo. Existe todo um corpo normativo. Eu só ressalto aqui que toda essa parte de segurança de informação, que temos aqui vigiando um conjunto de normas que eu diria que são um pouco reativos, que surgem com o surgimento de novas tecnologias, está sendo reescrito dentro de uma visão sistêmica que entendemos que vai durar mais no tempo e permitir transmitir essas necessidades e os cuidados de segurança para toda a força. E aqui, quase finalizando, uma iniciativa que é de gestão, mas que tem influenciado forte na governança. Esse é um programa, um projeto de racionalização de tecnologia de informação no QG do Exército. O QG do Exército está aqui, bem do lado nosso aqui, é uma instalação grande e uma instalação que tem alguma gordura de TI. O que eu chamo de gordura de TI? O Exército tem uma estrutura departamental, cada departamento desse é chefiado por uma autoridade de mais alto nível, e cada departamento tem autonomia dos seus gastos, obviamente, tudo isso regido pelo planejamento estratégico, mas cada chefe de departamento ele tem uma liberdade dentro do âmbito do seu negócio. Economia e finanças, engenharia e construção, ciência e tecnologia, logística e por aí vai. E nós temos uma estrutura corporativa de TI. Então, a finalidade desse projeto foi desligar as diversas estruturas de TI que temos no QG e convergir todos os sistemas para serem executados no Centro Integrado de Telemática do Exército e os softwares para serem manutenidos ou criados, quando necessário, no Centro de Desenvolvimento de Sistema. E, sem criar novos cargos ou precisar de novas pessoas, remanejar o pessoal de forma que
fique uma equipe mínima em cada departamento ou diretoria para gerir a rede, e o pessoal de infraestrutura vai para o Citex, o pessoal de software vai para o CDS. Isso é muito fácil de falar, isso é difícil de fazer. Mas isso foi bem entendido pelo alto comando, isso foi levado ao Contiex, e estamos lá na parte final de execução disso aqui. Isso repercute, por que repercute na governança? Porque dá para a força uma visão clara de quem presta o serviço corporativo de TI. Quem presta serviços corporativos tanto de infra quanto de software. E dá para cada departamento ou diretoria e falar, olha, não invista nisso. Siga o planejamento, demande o que você quer e tem alguém que provavelmente fará isso melhor do que você, porque é especializado na área. Então, isso é um projeto de gestão, mas que repercutiu bastante na governança. Os benefícios desse projeto estão aqui. Melhoria de processo, concentração dos serviços nos órgãos cooperativos, eliminação de estruturas redundantes, economia de escala de aquisições e contratos. E, no longo prazo, padronização do desenvolvimento de sistemas, consolidação e simplificação de sistemas específicos, que são sistemas que atendem necessidades específicas de cada diretoria, e dos sistemas corporativos. Finalizando, algumas observações que sintetizam a governança no âmbito do Exército. A governança de TIC no Exército tem evoluído de forma contínua e consistente. O trabalho desenvolvido e os resultados alcançados consolidaram o seu papel da TI corporativa como um fornecedor de solução para a força. Isso, às vezes a gente imagina que pelo fato de estar escrito, isso é percebido. Não, isso é conquistado. A prestação de serviço corporativo tem que ser conquistado com serviço de qualidade. Dessa forma, as pessoas, as diretorias, a estrutura aderem ao serviço. A reunião, consolidação dos projetos de TIC, um projeto estratégico de gestão, tem sido um instrumento forte de governança, como já falei, porque dá ao Exército uma visibilidade clara de quanto gasta e em que está gastando com tecnologia da informação. Há um ganho de desempenho organizacional com a maturidade da governança. Contudo, a mensuração desse ganho é difícil pelo caráter pervasivo do dispêndio. O maior problema é sabermos, da agora para frente, a gente sabe bem o que está gastando. A dificuldade é saber mensurar quanto que gastava antes, porque esse gasto estava muito pulverizado, muito distribuído. A segurança da informação, cada vez mais, é um fator demandante de governança e boa gestão, seja pelos riscos intrínsecos a uma organização fortemente conectada, seja pela legislação de proteção de dados. Quanto mais o Exército se conecta, quanto mais usamos a nossa rede integrada de comunicações, quanto mais serviços estão na nossa rede privada, mais vulnerabilidades são criadas. E, por último, estabelecer e manter uma estrutura de governança de TIC em organizações grandes e dispersas como o Exército é um desafio diário, que demanda atenção e trabalhos contínuos. A governança no Exército ela é um misto de legislação, de norma e de exercício de liderança e de disciplina, e, por outro lado, a oferta de serviços de qualidade. Na realidade, a adesão se dá quando o nosso usuário percebe que é melhor deixar quem é especializado no assunto fazer aquele trabalho e seguir o planejamento que foi feito, que se gasta menos e consegue resultados melhores. Então, numa visão bem rápida e bem holística, é dessa forma que se dá a governança de tecnologia de informações e comunicações no âmbito do Exército Brasileiro. Obrigado. Agradeço ao general Braulio, ao brigadeiro Luiz Fernando e à comandante Márcia pelas excelentes apresentações. Nós temos cerca de 40 minutos, até 40 minutos, para conversarmos um pouco, atendendo às perguntas que foram feitas. Por gentileza, aqueles que ainda têm suas perguntas para fazer, encaminhem rapidamente para que nós possamos fazer o encaminhamento aqui junto aos nossos palestrantes, aos nossos painelistas. Se alguma pergunta, porventura, não for possível ser respondida dentro do nosso tempo, nós vamos encaminhar aos painelistas para que possam responder diretamente ao interessado também. Bom, nós já temos várias perguntas aqui.
Ok, nós temos algumas perguntas que coincidem com a temática racionalização e eficiência. Então, vamos dar uma olhada nessas perguntas, nós vamos abrir dessa maneira. O Everton Poiato, do Banco do Brasil, pergunta o seguinte, e nós vamos juntar 3 perguntas, então vamos aí acumulando essas 3 perguntas. Existe alguma estrutura de governança de TI que une os 3 poderes das Forças Armadas? Então, tem conexão com essa, por exemplo, a última apresentação que mostrou sobre a racionalização dentro do Exército, unificando algumas partes entre os vários departamentos, mas a pergunta aqui é entre as forças, porque também pode ser que haja oportunidade de aumento de eficiência na utilização dessas estruturas. A outra pergunta também seria que indicadores genéricos de tecnologia da informação são recomendados pelos senhores. Aí está fazendo uma pergunta bastante específica. Nesse contexto de racionalizar, aumentar a eficiência, que indicadores mais genéricos vocês têm utilizado para que outras organizações possam eventualmente copiar? E como é que é feita o gerenciamento desse volume de demandas e como priorizar isto? E, finalmente, nós temos aqui, em termos de governança digital e estratégia de governo, capitaneados pelo Ministério da Economia, com a finalidade de promover a participação social, o compartilhamento de dados e a oferta de serviços digitais. Como é que as Forças Armadas planejam implementá-los no âmbito do planejamento estratégico? Então, essas 3 perguntas têm mais ou menos uma conexão sobre como é que nós conseguimos produzir mais com o que nós temos hoje. Eu sugeriria começarmos com a comandante Márcia nessa direção. Com relação à parte de atuação conjunta, a gente sempre procura as orientações baixadas pelo Ministério da Defesa, alinhar com o planejamento também que a Defesa faz, mas especificamente na parte de interoperabilidade, nós temos um colegiado no âmbito do Ministério da Defesa, com participação dos representantes das 3 forças e próprio Ministério da Defesa, que é o Sistema Militar de Comando e Controle, que baixa as diretrizes de interoperabilidade, de uso de sistemas conjuntos, de metodologias, de práticas, para que as forças possam operar, fazer a atuação operacional combinada, falando com protocolos e padrões de comunicação conjuntos e interoperáveis. Então, como a defesa nos prioriza no enlace tático, né, na parte operacional, na parte de, efetivamente, operações conjuntas, a gente segue esse colegiado e, dentro dele, também tem todos os aspectos de TIC que foram mencionados no âmbito da parte administrativa. Continua os outros temas? Indicadores conjuntos, eu acredito que seja bem interessante que a gente utiliza, que é baseado numa pesquisa de satisfação dos nossos clientes internos e dos nossos clientes externos. A gente periodicamente disponibiliza em nossos portais que provêm serviços externos um questionário online para que eles deem um feedback para a gente de como os serviços que nós estamos ofertando estão atendendo. Isso também acontece para os nossos administradores locais das redes de cada organização militar, também dá um feedback para a nossa organização de como os nossos sistemas para os administradores está funcionando e quais seriam as funcionalidades de melhoria. Então, a gente tem acompanhado indicadores dessas pesquisas que se realizam anualmente, o externo coletando dados ao longo do ano inteiro, e o interno, ela coleta o dado pontualmente, em uma determinada época do ano, e com isso a gente vai procurando melhorar os processos. E com relação aos serviços disponibilizados ao cidadão, né, a gente se alinha às todos os decretos que são normatizados. A gente já tem alguns serviços disponíveis no portal de serviços, que são os serviços mais voltados para o pessoal da parte de aquaviários, utilizadores de serviços de emissão de carteiras de arrais, aquela parte dos profissionais que trabalham com coisas,
que precisam da autorização da Marinha para poderem ser operacionalizados. Esses serviços já estão disponíveis no portal de serviços e nós já estamos trabalhando com o Ministério da Economia para integrar ao login único no Conecta.gov e também para integrar com a funcionalidade da ferramenta que o Ministério da Economia contratou para prover os serviços e o acompanhamento para toda a gestão pública. Bom, difícil lembrar de todas as perguntas aí que foram feitas ao mesmo tempo, mas a ideia é que, dentro do PDTI, né, que é uma ferramenta que a gente considera que já está bem madura dentro da Força Aérea, lá estão todos esses pontos de controle, né? O PDTI é um produto que leva, no caso, 1 ano para ser produzido. Ele é produzido a partir de reuniões com todos os órgãos setoriais, onde as diferentes prioridades são confrontadas, as possibilidades de execução com sucesso são avaliadas e, por aí, nós chegamos a uma priorização com base nos recursos orçamentários previstos para os anos subsequentes. Então, é um trabalho, acima de tudo, de consenso, né? E, a partir daí, de acompanhamento estrito. O trabalho da diretoria de TI, a organização que eu integro, é basicamente tocar esse plano, né? É um plano de dimensões grandes, que envolve várias pessoas, uma quantidade grande de recursos materiais e humanos, e o acompanhamento estrito dele é o maior desafio. O maior desafio do mundo moderno é executar os planos com eficácia, né? Por isso que eu botei na apresentação, eficácia. Muitas vezes a gente esquece um pouco da eficácia, pensando em eficiência, pensando em uma melhor acomodação das várias necessidades, mas não, o principal é cumprir o plano. O mundo moderno hoje conta com corporações pelo mundo afora, aí, de todos os ramos, em que o maior desafio deles é simplesmente fazer o que está planejado, cumprir aquilo ali. Então, é a partir desse plano que nós desenvolvemos, estabelecemos os indicadores necessários para a completude daquele plano, e eles são acompanhados objetivamente, né? É só assim que a gente consegue acomodar todas as necessidades, acalmar todas as esperas, né? E permitir que essas prioridades venham sendo atingidas uma após a outra com o passar dos anos. Imagine, senhores, esse é um plano sempre plurianual. Atingir esse consenso, como o próprio general aqui falou, né, da estrutura do alto comando do Exército, parte lá de cima mesmo. É do escalão superior das forças que surgem essas prioridades. E, a partir daí, surge um sentido de sua vez vai chegar, né? Acompanhe o plano, acompanhe para ver quem está na sua frente, verifique se aquilo está sendo executado, para que a sua vez chegue. TI é basicamente isso, juntamente com aquela fronteira que eu falei a vocês, que compõe essa jornada, que nós precisamos coordenar para conseguir atingir isso aí. Da parte de interoperabilidade, né, que é o que foi mencionado aqui, nós somos comandos operacionais, nós temos o Ministério da Defesa, que é uma estrutura semelhante a outros ministérios da Esplanada. Ele, por si só, tem uma administração central, com a sua TI, etc. Nós integramos isso daí de forma institucional. Nós temos a nossa atividade FIM, dentro da Força, para a qual nós dedicamos os nossos recursos de tecnologia de informação, materiais humanos para cumprir, mas existe todo o universo que talvez, por até uma infelicidade, não foi mencionado por nenhum de nós aqui e fez com que a pergunta surgisse, mas existe e é bem consolidado, né? O Ministério da Defesa tem o quê? 10 anos, né? 99, 20 anos, né? 99, né? Desde 99. Então, comparado com outros ministérios da Esplanada, ele é recente, mas ele já nasce num seio de modernidade e cada vez mais nós nos integramos com essa atividade, porque é dali que efetivamente partem os indicadores governamentais, é dali que nós temos que integrar nos nossos relatórios de gestão, que nós temos que nos adequar à estrutura de controle social, nos adequar ao controle governamental da CGU, do TCU e etc. Né?
E da onde surgem também todas as diretrizes de planejamento e operação conjunta das forças, né? Que no mundo moderno é uma realidade, né? Então, há uma integração cada vez mais crescente das forças e, consequentemente, da TI das forças para esse objetivo ser alcançado com propriedade. É da onde surgem os méritos e as lições aprendidas nas nossas operações, dos nossos exercícios conjuntos, né? Quanto aos indicadores mais gerais, né? Os indicadores mais gerais nossos são, como eu disse, eles estão no plano, nós acompanhamos praticamente metas percentuais, nós temos os nossos gráficos de acompanhamento e nós simplesmente acompanhar em que fase estão as coisas, quais são as dificuldades que surgiram, o que precisa ser revisitado, mas sempre raciocinando com eficácia. Muitas vezes nós temos uma iniciativa de uma nova solução, de uma inovação, de uma forma alternativa que se revelou boa para aquele objetivo, mas quando nós começamos a trabalhar no sentido dela, sempre aparecem as ideias paralelas. Essa coisa poderia ser integrada aqui, essa outra poderia ser integrada ali, nós precisamos ter uma solução mais abrangente, melhor. E, muitas vezes, esse caminho, que é veloz, que está no sentido de um objetivo priorizado, com o custo estabelecido, ele começa a perder velocidade por causa de outras ingerências que têm lógica, que são úteis, mas que vão comprometer potencialmente o atingimento do objetivo. É por isso que eu volto a enfatizar aqui, é muito importante o conceito de eficácia e de cumprimento de prazos. É isso que eu tinha a dizer. Bom, no que diz respeito à interoperatividade e integração entre as forças, na parte operacional existe todo um trabalho para se fazer troca de informação e trabalhar com o sistema de interoperabilidade de sistemas de comando e controle das três forças. Isso é um desafio complicado, as forças têm tradições e tempos diferentes e formas de atuar diferentes operacional, mas cada vez mais, por força do Ministério da Defesa e pela necessidade de operação conjunta, a TI tem procurado se integrar e, principalmente, integrar os sistemas de comando e controle para evitar fratricídio durante operações, seja exercício, seja operações simuladas. Na parte administrativa, existe uma quantidade grande de possibilidades de integração que não são exploradas, mas estão vislumbradas. Duas delas eu posso citar que são interessantes e são realidades. Uma, a Defesa criou uma autoridade certificadora, de forma que a parte de certificação digital dentro da infraestrutura de chaves públicas brasileiras pode ser feita pelas três forças distintamente, o que nos fornece um instrumento para assinatura digital, sistemas criptográficos, que pode ser explorado de forma indistinta pelas três forças. E foi construído e tocado pelas três forças. Então, uma ideia de integração, autoridade certificadora do Ministério da Defesa. Outra iniciativa também interessante é na parte de gestão arquivística documental. As três forças estão trabalhando hoje na construção, na verdade já existe isso pronto, mas na recriação de um sistema único para gestão arquivística documental das três forças. É um projeto que já tem uma maturidade grande no Exército, uma maturidade razoável aí na Marinha e na Força Aérea, e que agora, juntos, pretendemos criar um sistema único, e isso vai nos dar uma interoperabilidade administrativa nativa, porque o sistema será o mesmo para as três forças. Isso é uma coisa importante, economia de recurso, economia de pessoas, de tempo, e é um exemplo de integração. Com relação a indicadores, é feita a construção de indicadores de acordo com o projeto que está tocando. Mas um indicador que sempre repercute muito e é um indicador forte é o quanto que eu estou gastando e qual o benefício está me trazendo. Obviamente que cada projeto desse ele tem lá os entregáveis, sempre integráveis concretos, para que sejam de fácil mensuração. Mas, no final das contas, o que a gente vê que é importante é saber, olha, quanto eu investi em TI nesse ano? Qual o percentual dos projetos que eu consegui entregar dentro do prazo? Isso, obviamente, com problemas de orçamento e outras coisas, que é uma realidade do país e não é diferente nas Forças Armadas.
Não sei se eu esqueci de alguma coisa, que a pergunta foi muito grande. Perfeito. O Robson Luiz Fidelis, da BBTS, traz uma pergunta muito interessante na parte de riscos, e eu vou somá-la a um dos riscos mais relevantes, pedir aos três que também respondam. A pergunta é: como as três forças tratam a gestão de riscos dentro da governança de TI? Há análise de riscos, como isso é feito de cima para baixo dentro das organizações? E nós acrescentamos a outra preocupação que aparece, que é um dos principais riscos hoje, que é o risco orçamentário. Com a emenda constitucional 95, nós temos uma redução significativa de disponibilidade de recursos orçamentários, e a pergunta é como a TI age como um redutor de custos dentro dessa concepção de riscos e indutor de eficiência institucional para lidar com a escassez de recursos financeiros. De lá para cá. Bom, com relação à gestão de riscos, a gente implementa a ferramenta de gestão de riscos organizacional para acompanhar e controlar os riscos da organização como um todo, dentro do planejamento estratégico, acompanhando o planejamento estratégico organizacional. E nós também implementamos ferramentas de gestão de riscos no âmbito da TIC. Então, a gente tem uma ferramenta que é constantemente alimentada pelas situações, pelos incidentes que acontecem na nossa infraestrutura de redes, e existe uma equipe de tratamento de incidentes, como eu mencionei na palestra, e a gente também tem uma agência de inteligência que fica trabalhando em conjunto com o Centro de Tratamento de Incidentes, que fica verificando os possíveis riscos que possam afetar a nossa rede, um malware, alguma situação que esteja acontecendo no mundo que possa vir a afetar a nossa rede. Então, eles já ficam retroalimentando o nosso Centro de Tratamento de Incidentes. Eles trabalham em conjunto também com o Comando Cibernético do Exército para poder trocar informações sobre potenciais vulnerabilidades que afetem a rede, e assim as forças vão se protegendo, se robustecendo e exercendo a gestão de riscos, não só planejando, mas também sendo proativo para evitar potenciais incidentes. Com relação ao risco orçamentário, é o que o general Braulio comentou há pouco, a gente não precisa ter a tecnologia da informação mais atual do mundo, mas a tecnologia da informação que nós temos, ela tem que estar atendendo ao nosso objetivo de prover a missão da nossa instituição. Então, a gente se adequa, como qualquer órgão público, às restrições que acontecem. Se a gente planejou adquirir algo este ano e houve um contingenciamento, e aquilo que nós temos é possível de manter, de dar continuidade à prestação do serviço sem nenhuma perda, esse ponto deixa de ser prioridade e entra em prioridade aquele que realmente é essencial para garantir a boa prestação do serviço. Bom, talvez a palavra-chave disso tudo aí seja contingência, né? Nós, as Forças Armadas, até por questão da sua missão institucional, ela tem esse conceito bem solidificado, o conceito da contingência. Normalmente, o risco, desde os processos automatizados de análise desses riscos, feitos por ferramentas, né, que podem ser desenvolvidas ou contratadas, né, e que atuam tanto na parte contratual quanto na parte de riscos tecnológicos em si, existe, como em qualquer grande corporação. Mas talvez o principal seja esse estado mental, né? Esse estado mental da contingência, né? Todo desenvolvimento de um novo projeto, uma modernização, passa por esses desafios naturais de restrições orçamentárias, o próprio desafio da velocidade que eu passei para os senhores, né? que é muito impactado pela burocracia, muito impactado por todo o arcabouço governamental, jurídico, etc., que eu acredito que seja até o maior problema, o maior risco não seriam nem os imponderáveis, o maior risco, geralmente, são a máquina trabalhar com a eficácia e a velocidade que a gente precisa, né? Então, eu acredito que isso parte de uma postura, né, nossa, né, que nós temos que nos planejar contando com isso. Precisamos, obviamente, ter a contingência, compartimentalizar os nossos projetos com os recursos orçamentários que nós temos e garantir
pequenos e concretos avanços. Eu acredito que isso passa muito até pela própria tecnologia, desenvolvimento. A gente vê muito hoje em dia aí o DevOps aí para cima e para baixo. Ele é interessante, ele é muito adequado às forças, porque a forma como ele acaba interagindo com a produção, né, e com o progresso dentro da TI é muito adequado aos nossos soluços, né, aqueles soluços que nós temos de contingenciamentos e, como ela mencionou tempos atrás, das nossas movimentações, dos nossos efetivos que, vez por outra, têm que sair e deixam de compor equipes. Eu acho que o risco ele é muito mais interno nosso do que externo, né? Todos nós temos muitos desafios organizacionais que acabam se configurando no maior percentual do que se considera teoricamente como riscos, né? Então, a palavra que eu deixo é essa, é contingência, pequenos resultados compartimentalizados e de acordo com as realidades e aquela coordenação, e aquela integração de tecnologias para garantir pequenas vitórias ao longo da gestão anual. Essa é a ideia que me vem assim à cabeça de um testemunho para isso, para os senhores, né? Obrigado. General. Bom, com relação à gestão de riscos, existe um tratamento formal de gestão de risco baseado nas boas práticas internacionais de gestão de risco e todos nós somos conformes com todas as tratativas da IN04 e IN01 no que diz a risco quando nós estamos fazendo dentro da formalidade de uma aquisição de TI. Um problema que existe e que é um risco que tem que ser visto constante é o equilíbrio entre investimento e custeio, principalmente na área de TI. Não adianta eu comprar um equipamento, eu ter, eventualmente, a disponibilidade de recursos para comprar uma solução ou um equipamento muito bom, de ponta, mas que eu não tenho a garantia, ou pelo menos a expectativa, de que terei os recursos necessários para manter esse serviço ou esse equipamento ao longo dos anos. Então, esse estudo é sempre um estudo muito difícil de fazer. A gente tem um histórico de orçamento, o orçamento é sempre... ele vai e volta, é contingenciado, mas a gente não pode viver de soluço, a gente tem que ter uma continuidade de serviços e de continuidade dos serviços prestados pela TIC. Uma coisa a favor e que auxilia entre aspas, na venda dos projetos de TIC, é que o gasto de TIC administrativo e de apoio, ele é pequeno, muito pequeno, comparado ao benefício que ele proporciona, principalmente falando em Força Armada. Guerra é coisa de gente rica ou muito abnegada. E, apesar de que as referências serem muito diferentes, Força Aérea, referência é avião, é tecnologia concentrada, cara, Marinha, navio. Exército, com um pedaço de rapadura e um tacape, já faz um estrago danado. Mas, mesmo assim, a gente tem que mostrar para o comando, olha, esse tanto que está sendo investido, esses milhões que estão sendo investidos aqui, eventualmente, num sistema de logística, de pessoal, de pagamento, isso tem um benefício muito grande em toda a força. Isso permite mitigar o risco de eventuais cortes orçamentários. Na parte de proteção, proteger a nossa rede, o nosso conhecimento, a propriedade intelectual e outras coisas mais, a gente tem ido bem. A rede nossa hoje ela é muito atacada, mas ela é muito pouca coisa consegue penetrar a rede ou causar algum dano mensurável. É muita coisa, em termos de proteção cibernética, estamos bem. E na parte de proteção intelectual, o Coronel Galdino vai falar logo mais, estamos aprendendo e aprimorando esses processos. Mas o que eu vejo no risco, o principal, que eu acho importante, é ter um método que é sempre exercitado em cada projeto. O Exército levou tempo para aprender isso, apesar de ter PMI, de ter muita certificação, mas o exercício disso, de projetizar e, no tempo de concepção, já prever e começar a mitigar riscos e seguir uma metodologia ao longo do projeto e ao longo da prestação do serviço, isso eu acho que é o mais importante, é o que a gente tem perseguido.
Olha, nós temos perguntas aqui, pelo menos até 11 horas a gente poderia gastar, mas nós não temos esse tempo. Temos ainda 8 minutos. Eu vou pedir licença aos dois palestrantes para fazer essa última pergunta apenas para o general, por causa apenas do tempo. Nós temos outras que não poderão ser encaminhadas, elas serão respondidas depois diretamente para os e-mails. É interessante, esse conjunto de perguntas aqui diz respeito a novas tecnologias e metodologias. Como as três forças, e aqui no caso o Exército, estão mitigando os riscos de uso de metodologias ágeis? Qual é o envolvimento das Forças Armadas com a transformação digital, que é prioridade do governo atual? Quais os principais desafios para a adoção de nuvem nas Forças Armadas? E a terceira diz respeito à parte de ciência de dados. Como cada uma das forças está lidando com a análise de dados e quais são as principais soluções de automatização de processos e modelos de otimização e de auxílio à tomada de decisão. Então, nós tocamos aqui nesse grupo metodologias ágeis, transformação digital, nuvem, análise de dados. Isso não foi combinado. O combinado aqui por questão hierárquica que as perguntas difíceis iriam para a comandante Márcia, as médias para o brigadeiro e as fáceis para mim. Bom, vamos lá. Metodologia ágil. Vai falar hoje à tarde aqui o general Volsky, que é o líder desse assunto no Exército. O Exército está mudando a metodologia para metodologia ágil. Há uma série de vantagens nisso, principalmente você alimentar o cliente com entregas rápidas e períodos pequenos, sprints, né, que é o termo usado, pequenos, isso é interessante. Mas uma coisa importante para a força, isso é comum para as três forças, a nossa rotatividade é grande. E tem um filme que passa seguidamente, é o filme contra o qual eu luto na Vichy de Tigre. Um dia aparece alguém que faz um sistema maravilhoso, que era o sonho daquela organização. Faz o sistema, mas ele faz o sistema rapidinho, porque ele está com pressa, não tem tempo e não tem dinheiro. E passa ali 2, 3 anos naquela unidade e vai embora. E depois que ele vai embora, por obra do maligno, o sistema dá um bug. E ninguém sabe o que fazer com aquela porcaria. E aí vem para Tigre. General, temos um problema aqui, o senhor poderia... Então, estamos indo para a metodologia ágil, estamos aprendendo a trabalhar com isso, mas sempre focado na continuidade do sistema. Podemos entregar um sistema e mantê-lo por muitos anos funcionando. A outra pergunta é sobre nuvem. Até interessante que eu participei de um evento recente sobre nuvem e a consultora estrangeira estava falando que lá nos Estados Unidos, que é um pouco mais desenvolvido que a gente, o pessoal sempre contrata nuvem. Ela deu até usou uma metáfora muito interessante. Ela botou quase um carrinho pequenininho, um Fusca, e um caminhão. Ela falou, normalmente você precisa disso e contrata aquilo, dizendo que há muito erro na contratação de nuvem. Hoje, o Exército não tem interesse em contratar nuvem pública. Nós temos uma nuvem privada que estamos aprendendo a operar e estamos começando a operar com eficiência e efetividade. Opinião pessoal minha, General Braulio, se no futuro, cada uma das três forças tivéssemos um data center bom, nós poderíamos fazer uma nuvem de defesa, que nos daria resiliência, contingência, e seria um investimento compatível com as nossas pernas. Cada força manter o seu data center. Um data center desse hoje, grosso modo, nós estamos falando de 50 milhões de investimento, 3 anos de trabalho. Isso é mais ou menos factível para cada um. O do Exército está pronto, as outras forças também têm em tamanhos menores. Mas a nuvem, para as Forças Armadas, eu acho que essa seria uma proposta de solução. Hoje, Exército, nuvem privada própria. E a última é? A transformação digital e ciência de dados. Ciência de dados, e eu acho que isso acontece nas três forças, o Exército tem uma quantidade gigantesca de dados. Há muitos anos, nós temos uma quantidade grande, fora os dados nossos da força, de operacionais, orçamento, temos também dados da população. Nós temos, anualmente, os dados biométricos de toda uma classe de alistados no Exército. De um tempo para cá, principalmente fruto daquele sistema integrado de gestão, que é um sistema que faz cruzamentos de dados e fornece para o decisor painéis, o nome em inglês é dashboard, que mostra lá de uma forma muito fácil, de fácil interpretação, cruzamentos de dados para o Exército. Exemplo, eu quero saber onde é que estão os helicópteros e os pilotos. As duas coisas são caras.
Helicóptero é muito caro, piloto é muito caro. Onde é que eles estão? Eu quero saber se tem piloto ocioso, se eu posso manobrar com isso. Rapidamente se cruza isso. E tem lá uma informação que a autoridade olha e fala, poxa, por que tem muito... Pô, tá um caminhão de piloto no Rio. Não, calma, esse pessoal está fazendo um curso lá na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Tem que ficar um ano aí parado mesmo. Mas outras coisas corrigem. Qual é o nível de endividamento da família militar? Opa, aquilo que é consignado em folha eu consigo cruzar rapidamente e olhar. Então, a Força está começando a enxergar os dados, como as empresas já enxergam há muito tempo, como um ativo. Não que eu vou ganhar dinheiro com isso, mas eu posso aprimorar os meus serviços explorando esses dados. E, na parte de transformação digital, o que o Exército tem tentado fazer é oferecer alguns serviços ao cidadão. Nós não temos muita coisa para oferecer. Nós oferecemos, basicamente, serviço militar e controle de fiscalização de produtos controlados, armamento, fogos de artifício, que esses processos, quando são bem feitos e são rápidos, o cidadão gosta. E evita-se, por exemplo, que um elemento que vai se alistar tenha que ir 2, 3 vezes, para no final da terceira vez falar, meu amigo, obrigado, você não vai servir o Exército. Então, isso está sendo feito de uma forma automática, com serviços sem redes, e eu diria assim, os exemplos mais claros de prestação de serviços digitais. Outros serviços, outros compartilhamentos de dados dessas coisas, isso tem que ser visto com calma. Há um tempo atrás eu recebi aquela lei, né, a Lei de Acesso à Informação, um cidadão me mandou uma pergunta, eu queria saber, uma pergunta simples, quais são os sistemas do Exército, quais as linguagens estão desenvolvidos e qual a demanda de manutenção. Eu falei, olha, por que o senhor quer isso? Não, eu quero isso porque eu vou preparar a indústria de TI do Estado X para atender as demandas do Exército. Olha, essa informação, da forma que o senhor está pedindo, é uma informação privilegiada. Eu não posso fornecer isso, que isso vulnerabiliza os sistemas do Exército. As informações para licitação, elas são públicas, e lá a empresa tem que procurar. Então, compartilhamento de dados com outros órgãos é possível, mas isso sempre é feito com cuidado para, primeiro, não ferir nenhuma lei, e segundo, que o dado não dê nenhum privilégio ou exponha a organização. Isso eu vejo dos dois lados, tanto do Exército como de qualquer organização pública, seja de qualquer nível de esfera dos governos. Como se diz entre os militares, missão dada, missão cumprida. São 10 e 9, 47, 8. Excelente. Vou dar mais ou menos uns 20 segundos para cada um fazer suas considerações e se despedir da plateia. 20 segundinhos. Bom, gostaria só de agradecer essa oportunidade de compartilhar com os senhores a nossa vivência, né, e nos colocarmos à disposição, né, pelo e-mail institucional para qualquer outro esclarecimento. Então, estamos lá em São Paulo, né, Diretoria de Tecnologia da Informação, lá no Cambuci, no antigo Comar 4. Né. Estamos lá dentro do nosso comando de apoio para qualquer interação, né, que os senhores julgarem necessário, será uma alegria grande para nós. E vamos procurar responder oportunamente ali as perguntas que nos foram passadas. Mais uma vez, obrigado. No meu caso, é mais fácil, só atravessar a rua. Eu estou aqui no QG do Exército, no Departamento de Ciência e Tecnologia. Se tiver alguma coisa que possamos ser úteis e que a informação esteja disponível, seja para compartilhar alguma experiência de projeto ou de implementação, seja para tirar alguma curiosidade que os senhores queiram saber. Uma boa jornada para todos. Parabéns aos palestrantes. Eu peço uma salva de palmas aos palestrantes.